Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que esse dia seja um dia gracioso, o domingo, dia do Senhor, em que nós vamos começar a estudar uma nova lição, um novo trimestre. Dessa vez nós vamos estar estudando sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a sabedoria divina, e o sofrimento e a restauração de Jó. Uma leitura muito pertinente, muito agradável. Eu convido você e sua família a participar conosco desta aula. Convido você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, que você vá lá e curta o nosso vídeo e que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outros também sejam abençoados. Então sejam bem-vindos a esse novo trimestre que nós vamos estudar o livro de Jó. Não falte nenhuma aula. Se você não conseguir acompanhar o domingo de manhã, você pode assistir essa aula em outro horário. Se você não é membro da nossa igreja e quer se tornar um aluno da Escola Bíblica Dominical online, você também pode fazê-lo e acompanhar e também receber as informações, os materiais que nós usamos na EBD e participar do nosso desafio Nota 10, que acompanha nosso desenvolvimento e crescimento durante as lições da EBD. Sejam bem-vindos a mais um trimestre das lições bíblicas da CPAD. Então vamos começar hoje a lição de número 1. O comentarista da lição é o pastor Josué Gonçalves, ele é pastor das Assembleias de Deus, ele é o comentarista da revista desse trimestre. Ele é um homem de Deus, com um conhecimento bíblico muito reformado e ajudará-nos a entender a verdade do Evangelho. A lição número 1, o título é o livro de Jó. O texto áureo da lição é Tiago 5:11, que diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A nossa verdade prática da lição de hoje diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura divinamente inspirada por Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Também Ezequiel 14, versos 14 e 19, e diz assim: ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. 19 diz: ou se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. O 20 continua: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. E Tiago 5, que nós acabamos de ler com o nosso texto áureo. O objetivo geral da nossa lição hoje é entender que o livro de Jó também é um livro inspirado por Deus e retrata a história do dilema vivido por uma pessoa histórica que foi Jó. Jó é um dos livros mais fascinantes da Bíblia, como está aqui na nossa introdução, e nós teremos o prazer de aprender sobre ele. O autor divide a lição em 3 partes. Eu queria hoje seguir mais precisamente a lição. A primeira parte ele vai tratar da autoria, do local, data do livro de Jó. A segunda parte ele vai tratar da estrutura literária do livro de Jó. E a terceira parte ele vai tratar da natureza e mensagem do livro de Jó. Então nós vamos começar
pela introdução para começarmos a nossa primeira parte. Não há em toda a literatura humana uma obra tão graciosa, escrita nos termos, né, do livro de Jó. O livro de Jó impressiona e impressionou grande parte dos eruditos do passado. Ele tem sido alvo de muitos comentários, livros já foram escritos sobre ele. O livro de Jó é altamente conhecido, né, entre eruditos que estudam profundamente esses assuntos. O seu estilo literário, por ser poesia e prosa, é algo de primeiríssima qualidade, é uma obra produzida por Deus e, de forma espetacular, trata de assuntos tão maravilhosos e pertinentes à vida dos seres humanos. Era como se ele fosse um teatro, com cenas, com falas, com discursos e com vários personagens participando. Desses personagens, Deus é um deles, o diabo é outro, Jó e os seus 4 amigos, com seus discursos para todos fecharem numa única unidade a mensagem de Deus. João Calvino pregou nesse livro 159 sermões, dada a importância que os reformadores deram ao livro de Jó. O livro de Jó tem uma estrutura um pouco diferente e um conteúdo diferente de alguns outros livros da Escritura. E esse livro demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. Portanto, a obra alimenta a nossa esperança quando tudo mais não parecer sentidos. A primeira parte, a autoria, local e data do livro de Jó. Primeiro, o autor começa a falar sobre o autor, o comentarista começa a falar sobre o autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó? Há muitos debates sobre este assunto, não existe uma concordância geral. Há opiniões que dizem que foi Moisés. Muitos pais da igreja, como Eusébio, historiador da igreja, e outros pais diziam que foi Moisés. A própria tradição judaica diz que foi Moisés. Talvez o tempo em que ele passou em Midian, pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro, ele esteve próximo de pessoas que conheciam a história de Jó, então ele a escreve. Outros acham que o autor pode ser Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. O que não acreditam, e os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos, fazem do livro uma coxa de retalhos, né? Parte do livro é escrito por um autor, parte poderia ser por outro. Então, eles fazem uma análise do livro e, usando princípios de uma hermenêutica mais liberal e subjetiva, eles acabam chegando a conclusões difíceis de serem comprovadas. Além de afirmarem, né, que existem vários autores e em diferentes épocas, né? Uns dizem que pode ter começado com Moisés, mas que foi acabado no tempo de Salomão, e Esdras foi lá e deu uma outra forma ao livro. O livro começa com uma linguagem de prosa, passa para a poesia e depois volta para a prosa. Então, o fato de haver 3 forma literária no livro, 2, né? Mas em 3 partes, é possível que cada uma dessas partes tenha um autor diferente. Ou seja, existem muitos argumentos, né? Por exemplo, o argumento de que poesia e prosa, poesia e prosa seja de autores diferentes não é real, porque grande parte das obras também escritas no mundo antigo, no tempo talvez que se crê que seja o tempo de Abraão, usavam também essa mesma forma de escrever um livro ou fazer a escrita. E, entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus
e redigida por seu único autor. A própria Bíblia nos apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do seu livro. Muitas pessoas vê no livro de Jó um drama, uma tragédia, e o livro de Jó não se encaixa nesses estilos literários fictícios. Até mesmo que se fosse uma tragédia, alguém deveria apresentar um defeito de caráter, porque nisso que é a tragédia, onde o herói de repente apresenta um defeito seríssimo em seu caráter, e aquilo torna a história uma tragédia. Não é esse o estilo literário de Jó. O livro de Jó apresenta fatos verídicos, são pessoas reais. Jó, o próprio Deus é uma pessoa real, o próprio Satanás é uma pessoa real e as pessoas envolvidas no processo. O Espírito Santo age com o seu poder gracioso, literário, de apresentar as Escrituras, e a Escritura é um livro rico em linguagem literária. Ela tem história, ela tem poesia, ela tem provérbios, ela tem biografia, ela tem profecia, ela tem várias formas de expressar as verdades de forma dinâmica, vívida e que nos ajudam a entender melhor as Escrituras. Então, o livro de Jó não é uma ficção, são histórias reais. Alguém pode argumentar, é impossível que tantas coisas ruins acontecem a uma única pessoa no mesmo dia. Isso não é impossível. Muitas coisas ruins podem acontecer a muita gente de uma única vez. E esse livro mostra para a gente como um homem bom, um homem que conhecia a Deus, experimenta um sofrimento e então precisa encarar, e o livro ajuda a gente a lidar com estas questões. Então, é uma narrativa dirigida pelo autor. O livro tem uma unidade, o livro não se contradiz, ele tem um início, uma introdução, ele tem começa bem, ele desenvolve aquele assunto e depois conclui perfeitamente, de um jeito coerente, como tudo é na Escritura. E a forma poética é a linguagem usada para melhor tocar, né, o coração dos leitores. E aqui, quem escreveu o livro de Jó é um gênio, alguém já chamou esse escritor de Jó, que pode ser o próprio Jó, como Shakespeare, como um Homero das poesias gregas, porque a profundidade do livro de Jó e as abordagens dos assuntos é algo muito maravilhoso. Segundo, o autor fala da pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real e ele relaciona ele com Noé e Daniel, que também foram pessoas reais. Tiago atesta a sua realidade histórica, dando a ele, falando que ele é o principal personagem do livro, bem como autentica a sua perseverança em confiar em Deus para que pudesse ajudá-lo. Ou seja, não é uma história, não é um personagem inventado, embora o livro pode bem, né, retratar uma forma de escrever de um teatro com cenas, com ciclos, com falas, né, ou discursos, mas o livro é um livro real, de uma pessoa real, que viveu em um tempo da história e teve uma experiência real. Deus permitiu isso para que isso pudesse ser instrutivo, né, para todos os seus filhos ao longo da história. A terceira questão é a terra de Jó. Logo no início do livro, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz é também uma terra real, provada pela arqueologia. Ela, por certo, estava ao sul de Edom, né, e a oeste do deserto da Arábia,
estendendo-se ao leste e indo para a Babilônia. Muitos livros antigos tratam essa região, não é um lugar fictício, não é um lugar que cita e nunca ninguém foi encontrado, nunca ninguém encontrou um vestígio dessa cidade, pelo contrário, ela é citada e ela tem muitos vestígios históricos de que existiu. Então, tanto Jó como Ur dos caldeus era uma cidade conhecida e real no tempo de Jó. A outra questão aqui é a época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, o tempo de Abraão, Isaque e Jacó. Dentre outros, alguns fatores vão contribuir para esse entendimento. A revista relaciona alguns aqui, ela diz que o sacerdócio como instituição ainda não existia, nós não temos menção do templo, nem das leis, nem das cerimônias, né, de sacrifícios do tabernáculo ou do templo. Nós não temos menção do sistema do tabernáculo, do sistema sacerdotal nesse tempo. Aqui as filhas de Jó são, né, herdeiras junto com os filhos, coisas que não acontecem cá na lei mosaica. A palavra hebraica que aparece para dinheiro aqui, quesitar, a palavra que aparece também em Gênesis, depois em Josué. A linguagem usada em Gênesis é uma linguagem muito parecida com a linguagem de Jó. A estrutura de Jó é muito parecida com as literaturas mais antigas e desse período. Então, a teologia das pessoas que estão ali, porque aqui nós temos 4 pessoas discutindo, Jó, que não era um hebreu, como também os outros 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, não são amigos, não são judeus, eles são amigos de Jó, mas pertencente a outras nações. Elifaz, por certo, era edomita, e os outros nós não sabemos suas origens. Aqui nós temos encontro de 4 homens muito sábios. Jó era um homem muito rico, né? homem com muitas propriedades, e isso ajudaria muito Jó a ser um homem mais entendido, um homem mais estudado, como acontece na história. Muitos homens ricos eram homens muito estudados, porque tinha professores particulares, principalmente nesse tempo. E o debate que Jó e os seus amigos fazem é algo muito profundo. Não são pessoas simples, vamos dizer assim, leigas, conversando sobre assunto. O que está sendo dito aqui são dito por pessoas muito inteligentes, muito capacitadas. Vamos imaginar que nós estamos aqui com 4 grandes teólogos discutindo verdades maravilhosas sobre Deus e a relação do sofrimento dos homens com a tristeza e a amargura advinda dessas tribulações e aflições que sobrevêm a todos os homens. Então, o livro é a discussão desse livro são de pessoas que não são do povo hebraico, do povo judeu. É alguém como Abraão, que também conhecia a Deus, mas ainda, né, é com Abraão que começa o povo de Deus, mas não é alguém dessa linhagem. Ou seja, então, por isso que o tempo dos patriarcas é um tempo muito propício para que o livro de Jó tenha sido escrito ou que a história tenha ocorrido. A segunda parte aí é a estrutura literária do livro de Jó. O livro de Jó é prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra monumental de natureza poética. Isso não torna o livro menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um gênero literário diferente
de outros livros da Escritura, embora nós também tenhamos Salmos, Eclesiastes e Provérbios e Cantares também que classificamos como poesia. Jó precisa, então, ser lido dessa forma para poder ser interpretado corretamente. E aqui pensa a estrutura maravilhosa e monumental dessa obra. 4 homens, 4 grandes gênios, 4 grandes teólogos, 4 grandes filósofos do mundo antigo, aproveitando uma situação factual, real, em que Jó está passando. Aliás, né, com Jó são 5 teólogos, 5 grandes filósofos, e eles estão discutindo a causa do sofrimento. Ou seja, como isso é uma coisa muito recente, né, naquele tempo, recente para aquele tempo, porque acontece mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Então, essa discussão era uma discussão que tinha várias vertentes. E nós vamos ver cada um desses alimentando um conceito não diferente dos conceitos que nós temos hoje. Cada um dos discursos feitos aqui tem essa abordagem. Então, o livro é uma poesia. Jó precisa, então, ser lido e entendido assim, e a própria estrutura do texto mostra isso. O texto é uma combinação de prosa, que começa do capítulo 1 e vai até o 2, depois ele tem um meio, né, todo de poesia, que vai até o capítulo 42, e os últimos versos é uma prosa, exatamente nessa ordem: prosa, poesia e prosa. Ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma prosa longa, no meio, né, poesia, e no final uma outra prosa. Ou seja, o prólogo e o epílogo é uma prosa e o texto intermediário é uma poesia. Isso facilita o entendimento de todo mundo que vai ler. Se você fizer uma estrutura, né, do livro, você vai ver quão bela, como é organizado as cenas, os debates. Jó começa falando sobre o seu sofrimento. Quando aparecem seus amigos, o amigo vai fazer o seu discurso. Em seguida, Jó dá também o seu discurso em resposta a seu amigo, e em seguida um outro amigo entra, fala, e a sequência vai, de tal forma que ele faz 3 discursos, Bildade faz mais 3 discursos, Eliú faz 4 discursos, Deus faz 2 discursos, o diabo faz 2 discursos, e Jó faz 11 discursos em seu livro. Exatamente esta é a organização do ponto 2 aí. Ele inicia realmente um monólogo, né, feito por Jó, que é o discurso de Jó. Depois vem 3 ciclos, né, de diálogo entre Jó e seus amigos. Ele faz fala, Bildade fala, Zofar fala, e aí, intercalando cada discurso, o discurso de Jó é colocado, e depois vem 4 outros discursos ditos por Eliú, dos quais Jó não responde e Deus responde. Veja só, se a gente quisesse estudar mais detidamente o livro de Jó, nós deveríamos pegar os 3 discursos de Elifaz, colocar junto, os 3 discursos de Bildade, colocar junto, os 2 discursos de Zofar, colocar juntos, os 11 discursos de Jó, colocar juntos. Aí nós teríamos uma ideia melhor do entendimento teológico, filosófico de cada um deles. Porque cada uma daquelas linhas de pensamento deles diz respeito exatamente como nós interpretamos o sofrimento. Nós julgamos o sofrimento de acordo com essas experiências, e cada um de nós tem as dúvidas sobre o sofrimento. E somente Deus vai dar a resposta exata sobre o sofrimento. Jó faz aqui mais de 70 perguntas para Deus, 16 lamentações seríssimas, e em momento algum do livro Deus responde. Somente no final, depois de todo o discurso, é que Deus fala, e então Jó
né, duas vezes ele faz duas réplicas, né, respondendo a Deus, mas se arrependendo de não ter entendido aquilo que Deus está fazendo com ele. Nós não podemos esquecer de que nem Jó, nem os três amigos sabem o que está acontecendo por trás. Nós estamos lendo e nós sabemos que o diabo foi diante de Deus. Então o leitor consegue ver pela escrita, né, Deus no céu, o diabo chegando junto com os filhos de Deus para fazer uma prestação de contas. A gente vê Deus perguntando por meio do texto para o diabo se ele viu a Jó, e a gente vê o diabo levantando aquelas teses, provocando a Deus. Na verdade, o diabo está fazendo isso, né? E Deus então aceita o desafio, e Jó então vai provar que ele segue a Deus não por causa dos bens que Deus o dá. Não que Deus está fazendo isso para ver Jó sofrer. Isso vai ajudar Jó em muito, Jó vai crescer muito com esse sofrimento, ele vai acabar o livro tendo uma experiência maravilhosa com Deus, mas isso tudo é permitido para que nós tenhamos um conhecimento sobre este assunto. O livro de Jó é o livro que trata completamente sobre a visão exata do sofrimento. Mesmo as visões erradas, equivocadas dos amigos de Jó, que também é a visão errada e equivocada de várias teorias hoje sobre a origem do sofrimento, se Deus é bom, por que tanta gente sofre? Se eu estou sofrendo porque é consequência unicamente dos meus pecados, se eu sofro isso é porque eu sou mau, então se eu for bom eu nunca vou ficar doente. Até mesmo a teologia da prosperidade, de que um justo nunca pode sofrer, ficar enfermo ou perdas ou sofrer alguma tragédia porque ele é abençoado, porque ele é dizimista. Não. O livro de Jó levanta uma teodiceia, levanta um conjunto de verdades e perguntas e respostas que traz uma pacificação final e cabal sobre a verdade do sofrimento. Isso é muito bonito e isso, veja só, né? 2000 anos antes de Cristo, nós estamos recebendo uma riqueza inestimável, uma obra sem par, ainda não produzida, nem será produzida, porque o autor principal desse livro é o Espírito Santo. Deus, na sua sabedoria, permitiu o diabo fazer isso, e por trás de tudo isso, Deus estava produzindo um livro, uma obra maravilhosa da sua graça para servir de consolo, para servir de lenitivo, de bálsamo para o coração do povo de Deus em todos os tempos. Louvado seja Deus por sua graça maravilhosa que está em todo esse livro, provendo todas as necessidades, tanto de Jó e de seus amigos, como também nossa, principalmente por meio de Jesus Cristo. E aí, depois da organização, o pastor Josué fala que o livro tem abundâncias de figuras de linguagem. A poesia sempre é muito rica em estilos, em ritmos, em métrica, em paralelismos, né, que é quando o autor diz uma coisa numa frase e depois repete, ou o contrário, ou conformando, ou explicando, né? São duas frases, é uma forma muito antiga, né, de escrever poesia. O Salmo tem muito disso, como também os outros livros poéticos, como também algumas partes dos livros proféticos também têm esse estilo de paralelismo ou de poesia. Então é um livro muito vívido, com muita expressão para que nós entendamos. Então ele usa metáforas, figuras, para que nós possamos entender o colorido, como diz aquela expressão grega, né, poikilos, né? O poikilo é uma expressão que significa múltiplo, as várias faces, né? Ou seja, ele dá os vários coloridos. Pedro usou essa palavra poikilos na sua carta, quando ele diz que a multiforme graça de Deus. A expressão multiforme, a multicolorida, né? Um tapete cheio de
cores, as riquezas da graça de Deus. E aqui nós temos aqui então a multiforme graça de Deus sendo expressada por diversas figuras, a fim de nos ensinar verdades tão gloriosas e tão maravilhosas, das quais que nós não aprendemos em lugar nenhum. Aqui na Escritura e por meio do livro de Jó, nós estamos lidando com temas claros, com discussões extraordinárias, ligadas a um homem que de repente tem tudo, é o mais rico e depois fica pobre e com uma doença seríssima e um sofrimento daquele que não havia, né? Parte do corpo, o texto diz que desde a ponta do pé, a ponta da cabeça, ele foi tomado de chagas que doía e que sofria muito, e ele tinha vontade de coçar aquilo com caco de telha. E todo esse sofrimento depois vem pessoas, né, 4 grandes doutores em teologia, por assim dizer, para discutir o porquê que aquele homem sábio, justo, conhecido, que era seu amigo, né, eles eram amigos de Jó, estava passando. Essa discussão deles, na forma como foi registrada, é uma coisa magistral. Só Deus para fazer um negócio desse. E nesses discursos e respostas, tudo que diz respeito ao sofrimento foi abordado com Jó. É uma coisa maravilhosa. O livro tem um desfecho glorioso, poderoso, e não há na história da humanidade nenhum conto que se pareça com isso. Glória a Deus por essa obra maravilhosa do Espírito Santo, de permitir que alguém tenha uma experiência real e de envolver o mundo espiritual. Deus faz uma coisa aqui que a gente fica maravilhado, porque nós somos levados pela mente onipresente do Espírito Santo lá para o céu, para ver os anjos aparecer, para prestar contas a Deus do que estão fazendo na sua criação, e o diabo aparece. Né? Deus abre a eternidade e mostra para a gente alguma coisa que, se ele não fosse, nós não saberíamos, para mostrar para a gente o que pode estar por trás do sofrimento, para que nós possamos entender de que nada escapa do controle de Deus e da sua gloriosa graça. Que graça maravilhosa de permitir que, inclusive, o diabo seja um ator nessa peça em que ele é o diretor, em que o próprio Deus dirige, ele participa e ele está montando toda a cena, todo o palco, para que nós hoje, quando lêssemos esse livro, pudéssemos na mente graficamente ver o livro de alguém doente, acompanhado por amigos, sendo perguntados, e percebem que os diálogos têm uma sequência. É possível que o próprio Jó depois vai relatar esses dados, embora Jó não sabia do que estava acontecendo, mas Jó demora ainda. Depois que ele vive mais 140 anos. É uma das razões também porque nós cremos que Jó foi escrito no tempo de Abraão, porque nessa época a vida era mais longa, então, por ali no tempo patriarcal, e até porque os costumes que estão nesse livro se identificam perfeitamente com a era patriarcal, e até mesmo as pessoas que estão no livro aí também se identificam muito com as pessoas do tempo do patriarca Abraão. Então, veja que coisa linda é a obra da graça de Deus. Um elenco gracioso, todos os elementos necessários estão nesse teatro. Está o diabo na personificação real do mal, está Deus sendo o bem real, né? o sumo bem, está um homem que está sofrendo perfeitamente, e as razões pelas quais ele está sofrendo, o próprio Jó não descobre, só nós sabemos agora, né, por causa da revelação de Deus, ou talvez Jó descobre depois porque o Espírito Santo o revela. Mas se ele foi o autor, e por certo talvez tenha sido, ou registrou parte do livro, nós não sabemos, ou Moisés, não seja o que for, Deus está controlando, comandando essa
né, está por trás ou participando das cenas e mostrando para a gente. Assim é o dilema do sofrimento das pessoas. Deus nunca esteve alheio, embora Deus esteve em silêncio em maior parte do livro. Deus fala no primeiro e segundo capítulo, depois Deus só fala no último capítulo. Deus está na primeira prosa e Deus está lá no final da poesia. E veja, e é exatamente isso que acontece conosco. Grande parte do nosso sofrimento, Deus permanece calado. É o tempo em que nós vamos fazer todas as perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Né? Jó fez 73 perguntas, 16 lamentos. Ele amaldiçoou o seu dia de nascimento, amaldiçoou seu aniversário, ele queria morrer, ele queria se tornar um aborto. Ele levanta temas aqui como aborto, olha só, temas maravilhosos. Ele levanta temas como a cristologia, né? Ele diz que ele levanta temas como a ressurreição dos mortos, embora alguns teólogos liberais não crêem, mas não há outra forma de interpretar isso, porque todo o Antigo Testamento mostra que os judeus criam na vida após a morte. Então, vejam que coisa linda. Tudo que Jó levanta, né, ele levanta como o homem pode ser justificado diante de Deus. Veja os temas lindos de Jó. Tudo que a Bíblia diz em Jó, ela diz em todos os outros livros da Bíblia. Os puritanos diziam que nós não temos um livro só que fala sobre um assunto. Nós temos 66 livros que falam sobre a mesma coisa. Calvino pregou 159 sermões em Jó. E em todos eles ele viu Jesus. Em todos eles ele pregou o evangelho de Jesus Cristo no livro de Jó. Deus seja louvado por essa obra maravilhosa da graça de Deus. Ou seja, os recursos, a linguagem, né, os vários eventos da natureza, as obras de arte, ao trabalho do tecelão, né, e tudo que ele fala aqui, né, as filosofias ligadas à morte, à existência, à alimentação. Ele trata aqui do Leviatã, que depois Maquiavel usa para escrever, né, sobre o poder absoluto. Perdão, não foi Maquiavel. Um desses teóricos escreveu sobre o Leviatã para falar do poder do poder do Estado. Ou seja, e ele descreve, né, esse monstro como algo destrutível, né, e que levanta para a gente muitos questionamentos. Ou seja, é um livro maravilhoso para se ler, para se aprender, para poder ensinar para as crianças, para a adolescência, para os jovens e também para toda a família, né, e também para todos nós adultos. Glória a Deus por sua palavra. A outra questão aqui é a terceira parte, que é a natureza e mensagem do livro de Jó. Então, o livro de Jó responde: por que os justos sofrem? Aqui, essa é uma argumentação de origem teológica e filosófica que já foi feita por muitos teóricos, filósofos do passado. Ele trata essa questão muito pertinentemente, como também trata Eclesiastes e toda a Escritura. Por que as pessoas que amam a Deus também sofrem? Não seria bom que os justos tivessem uma boa vida e os ímpios tivessem uma vida ruim? É exatamente isto que o livro vai nos ensinar, porque se fosse assim, a justiça que temos de Deus seria por mérito. Então estamos obedecendo, então estamos sendo abençoados. Embora a obediência gere a bênção, mas não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades ou problemas. Aqui esse livro mostra para a gente que todos nós poderemos e vamos passar por tribulações e algumas difíceis de lidar. Mas está aqui um homem que lidou com a amargura, que lidou com a dor, que lidou com o sofrimento, que lidou com a tristeza, com a perda de família, né, com o desprezo da mulher, que perdeu tudo. E um homem que experimentou, que sofreu, que chorou, né? Ele mostra a angústia, a dor, a aflição. O livro não esconde as indagações, as dúvidas de Jó, porque isso está aqui para mostrar como nós lidamos com o sofrimento e também para servir como resposta.
Outra coisa aqui é se existe uma bondade desinteressada, ou seja, hoje o evangelho que a gente vê pregar é um evangelho triunfalista, é um evangelho de balcão. O evangelho virou um produto que nós estamos apresentando para consumidores e as pessoas estão escolhendo o que elas querem naquilo que mais gostam e não estão aprendendo o evangelho de Jesus Cristo. Aqui mostra para a gente que o evangelho não é uma barganha. Servir a Deus não é ir a Ele para que Ele simplesmente me dê riqueza, me dê uma família feliz ou que Ele resolva alguma questão da minha vida. Embora Ele poderá fazer isto, mas amar a Deus está acima disto. Porque às vezes nós não teremos um alívio em algum sofrimento momentâneo, ou ele vai durar por toda a vida, se Deus assim aceitar, como é o exemplo do apóstolo Paulo, que ora 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho na sua carne que o incomodava, nós não sabemos o que era, mas ele ora e Deus disse que a minha graça te basta, dizendo a Paulo, ou seja, às vezes nós vamos conviver com o sofrimento, mas nós precisamos entender o porquê Deus permite o sofrimento. E aqui nesse livro está exatamente várias das explicações que nós precisamos. Aqui, embora o diabo provoque, mas foi Deus quem permite isso. E Deus permitiu isso com propósitos gloriosos. Primeiro, Jó ganhou muito com isso, que quando ele acaba o livro, ele fala, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem, agora eu tenho experiência. Antes eu era um ortodoxo, antes eu tinha uma teoria e uma teologia na mente, agora eu vivi, agora eu experimentei. Agora, meu conhecimento teórico tornou carne, tornou prática. Agora eu conheço o Senhor, não de ouvir falar, mas de experimentar, de ver o Senhor agir por meio do sofrimento na minha vida. Veja que coisa linda que Deus usa. Então, Jó adora a Deus, não pelos bens que ele tem, porque ele perde tudo, e aqui Deus faz e percebe bem, né? É um livro que já começa lá no começo da história, antes mesmo do Pentateuco ser escrito. Deus já quer eliminar uma ideia errada de que se a gente for bom, então Deus vai nos recompensar. Deus já está destruindo aquela religião legalista de méritos, de que eu faço para merecer. Né? Deus está destruindo toda a autojustiça. Aqui está um homem que Deus chama de justo, de íntegro, de inteiro, de completo. Alguém que vive uma vida correta, mas está experimentando a pior das tragédias, talvez conhecida naquele momento. Então, esse homem, o santo, justo, experimentando coisas que normalmente nós acharíamos que só aqueles que não temem a Deus vão experimentar. Mas, ao mesmo tempo, mostra que esse homem fiel, santo, também tem muitas dúvidas. E mostra como ele lida com a angústia, com a dor, com o desespero, que durou muito tempo. Somente no final ele aprende que quem está por trás de tudo isso é a mão invisível da providência de Deus. Alguém já disse que, embora a face da providência se mostra carrancuda, dura, mas o sorriso dela é maravilhoso porque nos traz muito alívio. E outra coisa que nós aprendemos aqui é que o diabo vai trabalhar exatamente essa ideia, quando ele não puder nos impedir de servir a Deus. Então ele vai tentar mudar a nossa motivação. E ele tem feito isso muito no meio das igrejas. Então a gente começa a dar ênfase ao receber, ao invés de dar ênfase no viver, nós começamos a dar ênfase no sentir e não no pensar, embora devemos sentir e pensar. Nós começamos a ver Deus como um cartão de crédito e que eu estou aqui só para receber seus benefícios. E Deus se torna então um escravo a fim de me servir. Isso não é verdade. Deus é soberano
e eu sou um justo cuja justiça foi imputada a mim por meio de Jesus Cristo, e eu sou filho de Deus, e Deus, pelos seus propósitos, aqui o livro mostra como Deus teve propósitos graciosos com Jó, permitiu e permitirá o sofrimento na minha e na sua vida. Deus não vai desperdiçar nenhum dos nossos sofrimentos, porque ela é a escola de Deus, ela é a lição de Deus, e há lições que nós só aprendemos se passar pelo caminho da dor e do sofrimento. Jó viveu isso, e isso mostra para a gente que, às vezes, é o caminho que Deus usa para que nós possamos conhecê-lo melhor. E também o livro mostra como o homem pode compreender a Deus. Jó mostra aqui os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Jó é totalmente transformado quando Deus fala: tudo que vocês falaram está errado. Não é exatamente isso. Deus repreende os amigos de Jó, e Jó ora por eles, e é Deus quem vai dizer. E Deus vai dizer: olha, veja a grandiosidade da criação. E depois veja o meu poder de controlar tudo isso. Ou seja, Deus está dando a Jó o exemplo para que ele entenda: eu sou o Criador. Interessante que no livro de Jó, as palavras com as quais Deus é chamada no livro de Gênesis, Elohim, Eloá e Shada, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, são exatamente as palavras que Deus se revela no livro de Jó, diferente do que acontece em outros livros da Escritura. Então, veja, Deus aqui é o Shada, é o Todo-Suficiente, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele é o Elohim, o Criador de todas as coisas. Ele é Eloá, o único Deus. Ou seja, Deus está dizendo para Jó: veja a minha grandeza. Quem conhece os propósitos, quem conhece tudo é Deus. Então, ele que tem o poder de criar tudo isso, de controlar toda a sua criação. Deus que em santo amor criou todas as coisas e as mantém pelo seu poder, governando-a, não estaria também governando a vida de Jó? Deus não estaria cuidando de cada um dos detalhes da sua vida? Deus não estava permitindo aquilo para promover em Jó uma maior experiência com Deus? Talvez um crescimento na sua fé? Deus não fez isso com Abraão quando pediu seu filho? Deus não fez isso com o seu próprio filho Jesus Cristo como preço exigido pelos nossos pecados? Não é assim que Deus trabalhou com todos os santos? Não é assim como Deus trabalha? Então, a Bíblia inicia na sua ordem cronológica, já dando a resposta clara de que a piedade, a religião, não é uma troca, não é um balcão de negócio, não é a teologia da prosperidade, de que é uma entrega de relacionamento com Deus, de que conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo. Jó vai dizer que ele crê que o seu Redentor em breve o levantará da terra. Esse Redentor é uma expressão. Há várias figuras no livro de Jó que foca em Jesus Cristo, e o próprio Jesus disse para os discípulos no caminho de Emaús que as Escrituras falam dele, e lá ele abre as Escrituras, começando pelos profetas, e falou sobre sua vinda, morte e ressurreição. Veja, agora nós temos Jesus Cristo, aquele que sofreu o maior de todos os sofrimentos. Jó sofreu não em virtude de pecado dos outros, nem também talvez pelos seus pecados. Jó sofre por uma permissão de Deus para que tivesse sim uma experiência maior, para que pudesse entender coisas e nos ajudar como professor, como Abraão é o pai da fé, Jó é o pai da paciência, para que nós pudéssemos aprender e desenvolver uma graça tão maravilhosa como esta de Jó. E veja, Jesus Cristo sofre todo o castigo de Deus. E veja que em Jesus Cristo não foi a ira do diabo, não foi
o diabo quem infligiu em Jesus aquele sofrimento. O próprio Deus, por meio da sua justiça, da sua lei, caiu sobre ele toda a sua ira na cruz do Calvário, ao ponto de Deus virar as costas para Jesus, porque naquele momento todo o peso da ira de Deus contra o pecado caiu sobre Jesus Cristo por meu e por seus pecados. Então hoje, nem em nenhum momento da história o sofrimento de Jó foi maior do que o de Jesus, mas o sofrimento de Jesus trouxe salvação a mim e a Jó. Jó morreu na esperança de que seu Redentor vive e que no fim o levantará da terra. Ele receberá a recompensa no juízo final do nosso grande Redentor, que se levantou dos mortos, triunfalmente, trazendo salvação a todos aqueles que creem. O nosso segundo estado ainda será maior. Nós seremos ainda mais ricos na eternidade, nós seremos mais completos na eternidade, porque lá o pecado nunca mais nos assolará, e então nós estaremos para sempre com o Senhor e nós poderemos dizer para Jesus: antes eu ouvia falar, agora, literalmente, os meus olhos te veem. Deus abençoe você, Deus abençoe que você compreenda perfeitamente essa lição, que nós possamos aprender e concluir isso para que os nossos corações possam ser instruídos com a glória de Deus. Você pode agora ofertar, você tem o privilégio de fazer isso por meio do PicPay ou das contas que estão aqui abaixo no vídeo. Coopere conosco, dê uma oferta para a glória de Deus, o Senhor vai te abençoar, ela servirá para a manutenção da obra de Deus, que possamos continuar firmes, irmãos, durante esse trimestre e não perder nenhuma aula, que todos nós sejamos alunos nota 10, que todos nós possamos ler a revista, ler a Bíblia, dar a oferta, compartilhar um vídeo com um amigo para que possa assistir essa aula e para que juntos possamos crescer em Jesus Cristo. Eu queria orar com você, eu queria pedir você que curvasse a sua fronte onde você está, você que porventura esteja doente ou com alguma enfermidade, você que porventura esteja passando por um problema difícil. Deus tem um propósito em seu sofrimento, mas também Jesus Cristo pode curar suas enfermidades. Ele também pode e vai passar. Tiago diz que nós devemos ficar felizes quando passarmos por várias tribulações, porque elas são passageiras. Então, eu posso e quero orar com você nesta hora para que o Senhor possa trazer alívio à sua vida, para que o Senhor possa curar a sua enfermidade, para que o Senhor traga livramento e auxílio em qualquer área em que você sofre muito e isso lhe traz muitas dúvidas. Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos por esse irmão, irmã, ou por essa pessoa que nos assiste, para que seja alvo da graça saradora, curadora, restauradora, por meio do Espírito Santo. Que eles sejam curados, restaurados completamente. Venha trazer alívio àqueles que estão sofrendo. Venha trazer, Senhor, contentamento àqueles que estão desesperados. Venha trazer paz, entendimento ao coração de cada um daqueles que precisam do sossego, Senhor, daqueles que lidam com a depressão, com a ansiedade, com a tristeza e com a amargura das doenças e dos problemas. Traz o alívio do céu e opera uma obra poderosa, principalmente, Senhor, na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, para que possam conhecer aquele que sofreu no nosso lugar e nos dá a vida eterna. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você.
Deus abençoe sua família.